Vamos lá continuar aqui nossa aula de declarações, né, de controle de fluxo. A gente vamos estudar agora a declaração for, né, for, F-O-R. Essa declaração ela também tem o intuito de fazer loops, né, de fazer repetições, semelhante ao while, né, só que agora de outra forma. Aqui, né. Ela faz repetições em cima de listas. Né. Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui uma lista, vou criar aqui amigos. Igual a, vou criar uma lista aqui com o nome de alguns amigos meus aqui. Então, tem o Marco, tem o Otávio, o Olavo e o Antônio. Opa. Aqui, ó. Bem, eu tenho essa lista com 4 nomes e eu quero fazer alguma atividade repetida nos elementos da lista. Né? Então, para isso a gente utiliza o for. For, a sintaxe do for é da seguinte maneira. Eu coloco for, coloco o nome de uma variável temporária, digamos assim, amigo, amigos, dois pontos. O que é que isso significa? Eu digo assim, ó, for é para, né? Para cada amigo que esteja dentro dessa lista de amigos, faça o seguinte. Agora, os comandos que eu vou colocar a seguida serão feitos para cada amigo dessa lista. Então, vou colocar aqui o primeiro exemplo aqui, vou dar um print aqui. No nome da pessoa, amigo. E vou dar um print também aqui umas aspetas aqui. Vou colocar 5 aspas aqui. Vou dar um print aqui no tamanho da palavra amigo, né? O tamanho da string do amigo aqui. Eu vou colocar aqui também mais um print aqui no começo para ficar mais prático. Pronto. Então o que eu estou dizendo aqui, ó, o que é que o Python vai fazer? Ele vai executar esses 4 comandos aqui, essas 4 coisas aqui, esses 4 prints aqui, para cada um dos amigos, sendo que temporariamente ele vai atribuir cada elemento dessa lista à variável amigo. Então ele vai chegar aqui e vai pegar. O primeiro dos amigos, qual é? Marco. Então ele vai colocar o valor Marco na variável amigo e vai executar os 4 comandos. Depois ele volta e pega o próximo, Otávio. Vai colocar o valor Otávio na variável amigo e executa novamente. Depois faz o mesmo com o Olavo e depois com o Antônio. Então é isso que ele vai fazer. Então o for ele faz essa repetição em elementos de uma lista. Então, tá aí, Marco, Otávio, ele colocou o nome da pessoa e o tamanho da palavra, né? Dessa forma também, tá? Uma outra utilidade, isso pode ser feito também com strings, né? Pode ser feito com strings também. Vamos ver aqui com string como é que seria. Digamos que eu tenho aqui, vamos tentar fazer aqui dentro desse próprio código aqui, né? E o amigo é um string, né? Eu vou fazer dentro desse código aqui, eu vou fazer outro código aqui, né? Eu vou, dentro desse bloco aqui, o bloco que tem a variável amigo, eu vou fazer um outro for aqui. For, vou dizer assim, letra amigo. Pronto, eu vou apagar esse aqui. Vou só colocar esse nome aqui. Nesse ponto aqui. A minha alteração é a seguinte, a pessoa vai chega no amigo, o primeiro amigo, por exemplo, Marco, aí ele vai colocar o nome do amigo aqui, primeiro coloca esses tracinhos, o nome do amigo, mais outros tracinhos, em seguida ele abre um for dentro do for. Vou tirar isso aqui. E nesse novo for eu vou fazer alguma coisa com essas letras, né? Por exemplo, eu vou dar um print na letra. Ele vai executar da mesma forma, chegando nesse ponto aqui, com a palavra marco, ele vai executar uma repetição para todas as letras da palavra marco.
cada uma das letras ele vai dar o nome letra temporariamente para cada um dos amigos. Então ele vai ter um for inicial seguido de outro for para dentro aqui dele. Então vamos apertar aqui o run para a gente ver o que acontece. Marco, aí ele, conforme a gente tinha colocado aqui, o print, depois um for printando letra por letra. Marco, depois Otávio, Olavo, então um for dentro do outro for. Tá? Bem, agora eu vou aproveitar para fazer o próximo exemplo. Eu vou ter que ensinar uma coisa muito importante do Python, que é como ele organiza as variáveis na memória. Tá? Muito importante isso aqui para outros exemplos que a gente vai trabalhar. Pronto, a lista de amigos meus aqui, ela contém o Marco, Otávio, Olavo e Antônio. O que é que significa isso aqui no Python? O amigos é um rótulo, é um label, um rótulo. Ele rotula uma estrutura de dados que está na memória do computador, que dentro dessa estrutura tem esses valores aqui. Essa string Marco, a string Otávio, Olavo e Antônio, dentro da memória do computador. E essa região da memória, com esses valores aqui, está associada a um rótulo amigos. Se eu chego aqui e crio uma nova variável, digamos, meus primos, e digo que esses primos é igual a amigos, ou seja, eu atribuir a variável primos a variável amigos, no Python significa que primos aqui, lembre-se que é apenas um rótulo, né? Eu estou atribuindo a primos apenas a mesma posição de memória que estava com os amigos. Então, primos está apontando para esses mesmos amigos aqui. Então, se eu alterar essa variável amigos, se eu alterar algum desses elementos aqui, ele vai refletir no primos também, porque, de fato, o primos é apenas um rótulo apontando para o mesmo lugar que amigos aponta, e é para a região da memória que está essas 4 pessoas aqui. Então, eu vou mostrar aqui na prática. Eu vou alterar um desses valores aqui. Né? Eu vou pegar aqui amigos, eu vou pegar o índice 1, que aponta para quem? O índice 0 aponta para o Marco, o índice 1 para o Otávio. Né? Então, eu vou apontar para o índice 1 e vou trocar o nome do Otávio aqui para Carlos. Aqui, dou um enter aqui. Então, eu alterei o amigos. Tá? Amigos. Agora é Marco, Carlos, Olavo e Antônio. Mas como primos é apenas um rótulo apontando para a região de memória que os amigos também apontam, então os primos também foram alterados. Veja que os primos têm Marco, Carlos, Olavo e Antônio da mesma forma. Isso é muito importante, porque se você quiser fazer uma cópia de amigos, você tem que, de uma lista para outra, você tem que utilizar um método chamado copy. Assim você fazer uma cópia. Né? Por exemplo, aqui eu vou atribuir primos, não aos amigos, mas eu vou chamar aqui o método copy. Você põe o nome, você põe um ponto, copy, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui o que é que o Python vai fazer quando eu chamar esse comando? Ele vai pegar a variável amigos, vai tirar uma cópia dela, né? Então vai pegar tudo que está aqui na memória e vai tirar uma cópia disso aqui em outra região da memória e vai retornar essa outra região da memória que vai ser atribuída a primos. Dessa forma, apenas dessa forma, é que os primos serão diferentes dos amigos, apesar de ter os mesmos valores, mas eles vão estar apontando para regiões de memória diferentes no computador. Então, eu fiz isso aqui. Então, eu posso alterar agora os amigos. Ó. Amigos, eu vou voltar. Vou comprovar aqui. Ó. Amigos, primos, Marco, Carlos, Olavo e Antônio. Agora eu vou alterar os amigos. Vou alterar aqui o rótulo 1. Eu vou voltar para o Otávio. Né? Otávio. E amigos fica sendo Marco, Otávio, Olavo e Antônio. E os primos continuam do mesmo jeito que era. Marco, Carlos, Olavo e Antônio. Porque eu fiz uma cópia dos amigos para primos e não uma simples atribuição, como eu fiz aqui em outro momento, tá? Perfeito. Então, isso aqui é importante, esse entendimento que as variáveis no Python é apenas um rótulo para a posição de memória. Se você quiser copiar uma variável para outra, você tem que tirar uma cópia dela, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui e a gente volta para colocar um exemplo mais sofisticado dessa declaração for, né?
esse exemplo aqui um pouco mais sofisticado. Esse exemplo aqui. Obrigado.